Isso aí, isso aí. Queridos, hoje nos nossos anúncios nós acabamos passando, esquecemos, né, de mencionar que nós teremos nesta quarta-feira, quarta próxima agora, o nosso Café Prosperity. Então venha participar desse momento, se possível traga alguém com você. É um momento dedicado a empresários, empreendedores, profissionais liberais, enfim, todas as pessoas que querem ouvir uma palavra de bênção para a sua vida, para os seus negócios, para a sua empresa, para a sua família, não importa, para você mesmo. Venha e traga um amigo, uma amiga. Vai ser bênção. Quarta-feira, então, às 7h30 da manhã. Não é 7h30 da noite, até porque seria 19h30, né? Eu digo isso porque eu tenho feito assim uma caminhada, né? Sempre aí convidando algumas pessoas e tal. Aí eles falam assim, mas é da noite? Eu falo, não, 7h30 é da manhã. Se fosse à noite, né? Seria 19h30. Claro que eu não falo isso, né? Não, é 7h30 da manhã, né? Das 7h30 às 8h, pontualmente. Aí depois a gente tem aqui um lanche, um café, né? Um bolinho geralmente, né? Quem puder e quiser permanecer um tempo com a gente aqui, depois é bem-vindo, tá bom? Queridos, a nossa ministração de hoje é baseada em uma reunião que nós tivemos nesta quinta-feira, uma reunião com o nosso pastor presidente, né, da comunhão que estava, o pastor Pio Carvalho. E nesta reunião, o pastor Pio, ele sempre nos traz um devocional. E o devocional desta semana falava, né, a respeito de algo que entre alguns cristãos é até comum, nem todos, que é aquilo que nós chamamos de oração em línguas. Orar em línguas. Hoje pela manhã, eu não sei se algum de vocês viu, né, pela internet aí, o culto lá na comunhão que estava de Curitiba. A mensagem de hoje tratava desse assunto, oração em línguas. A importância de se orar em línguas. Por que orar em línguas? E é exatamente sobre isso que eu vou, assim, brevemente discorrer com vocês aqui a respeito de alguns textos que nos falam desta importância da oração em línguas. Primeiro para a nossa vida e depois para a igreja, para o corpo, né? Que é a igreja. Tá bom? Então eu quero iniciar lendo um texto que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 1, onde a palavra de Deus nos diz assim. Qual que é essa versão aí, Sandro? Isso, olha aí, melhorou. Olha só, queridos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: irmãos, quanto aos dons espirituais, nós sabemos que a oração em línguas é um dos dons do Espírito. Um dos dons do Espírito, a qual nós vamos falar. Existem outros dons. Nós vamos falar apenas deste, no dia de hoje. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Queridos, ignorante é a pessoa que desconhece, ela ignora alguma coisa. E como ela desconhece, então ela não sabe. Ela não pratica porque ela não sabe, ela não tem o conhecimento. Então ela é uma pessoa ignorante. Ignorante não é a pessoa ríspida, né? Bruta. Ignorante
é uma pessoa que não tem o conhecimento adequado sobre determinado assunto. Ela ignora por desconhecimento. Então a palavra de Paulo, essa carta de Paulo aos Coríntios, ele está falando exatamente disso. Então ele diz que existe uma diversidade de dons na sequência, Então eu quero ler do versículo 4, ainda 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 12, onde ele fala exatamente sobre isso, sobre uma diversidade de dons. Então ele diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de mistérios. Mistério também, Há diferentes tipos de ministérios, isso, muito bem. Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus. O mesmo Deus, quem efetua tudo em todos nós, A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outros, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, a Jesus. Amém? Queridos, então essa carta, essa passagem das Escrituras, ele está falando exatamente a respeito desta diversidade de dons, a qual, se Deus nos permitir, nós vamos tratar sobre elas ainda, no decorrer do ano. Mas especialmente hoje nós queremos falar a respeito de um dos dons, que é o dom de oração em línguas. Algum de vocês pode estar pensando assim: poxa, mas esse negócio é sério mesmo? Sim, queridos, é sério. Ah, mas eu nunca falei em línguas. Então hoje é o seu dia. Mas isso é para todos? Sim e não. Nós vamos ver isso na sequência. Ah, mas por que eu tento e não consigo? Ok, a resposta vai vir na sequência. Todos têm o dom de falar em línguas? Sim. Alguns ainda não tiveram esse dom manifesto na sua vida, por um único detalhe, por uma única palavra. Querem saber qual é essa palavra? Fé. Uma palavra bem curtinha. Por conta da fé, este dom ainda não se manifestou. Vamos lá? No livro de 1 Coríntios, ainda 1 Coríntios, capítulo 1, após esse que nós estamos lendo aí, 1 Coríntios, nós estamos no 12, então é o próximo. Versículo 1. Isso, é um texto muito conhecido de todos, onde esse texto está nos falando a respeito de um dom. E diz o seguinte: ainda que eu fale, ou ainda que eu falasse a língua dos homens
ou seja, a nossa língua, né? No nosso caso aqui, o português. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Então vejam vocês que existe, além da nossa língua natural, do nosso idioma natural, que nós falamos entre nós mesmos. Alguns falam mais, é claro, né? As irmãzinhas, né, Almir? Geralmente falam um pouco mais, né? Os homens às vezes só concordam, né? Concordam. Sim, querida, sim, querida. Né? Se não fizer isso, né, Almir? Fica difícil, né? É. Mas alguns falam mais, outros falam menos, né? Essa é a verdade. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, então existe uma outra linguagem chamada nessa passagem de linguagem dos anjos, que é uma linguagem espiritual. Anjos, espíritos. Então, se esses anjos falam línguas, então essa linguagem é uma linguagem espiritual, que não é natural. E ele continua, né? Ainda assim, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ou seja, de nada vale. Então ele está dizendo aqui o seguinte, queridos, que existe uma base, um fundamento para que essas coisas aconteçam. Para que o dom de línguas se estabeleça na sua vida, para que você alcance esse dom, para que esse dom se manifeste na sua vida, é necessário amor. E o amor aqui, ele entra como algo, como diz lá, uma condição. Sem o amor, essas coisas não acontecem. Tanto que se nós formos ler, né, esse capítulo, lá no finalzinho ele vai dizer, o que vai ficar é o amor. Todas essas coisas vão passar, o amor vai permanecer. Então o amor aqui, ele é um fundamento, ele é uma base para que este dom possa se manifestar na nossa vida. Certo? No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Atos, capítulo 1, né, versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Isso está se referindo ao dia de Pentecostes, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Nesse dia, queridos, é um dia onde eles estavam ali, né, em torno de 120 pessoas, 120 discípulos, né, reunidos, e eles então ouviram um som como de um vento impetuoso. Não é que isso fosse um vento naquele lugar, mas o som que eles ouviram era como de um vento forte e impetuoso. E eles viram alguma coisa descendo sobre eles, como línguas repartidas, línguas de fogo repartidas. E eles foram então tomados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo então desceu sobre eles, e a partir dali eles começaram a falar em línguas estranhas, línguas que eles não entendiam. E a palavra diz, queridos, que haviam pessoas de várias nações ali que estavam acompanhando aquele movimento. Afinal de contas, era uma festa, era uma data festiva. E estas pessoas que eram estrangeiras àquele lugar, ouviam essas línguas que eles estavam falando e interpretavam como sendo na sua língua local, a língua de origem deles. Não que eles estivessem falando
a língua deles, mas quem ouvia, ouvia na sua própria língua. Interessante, né? Vocês já tinham percebido isso? Pelo jeito não, né? É o que está escrito na Bíblia. Eles estavam falando em línguas e as pessoas que estavam presentes ali, de várias nacionalidades, ouviam como se eles estivessem falando na sua própria língua. Por exemplo, se estivesse ali algum coreano, ele ia entender aquilo que eles estavam falando. Se tivesse ali um americano, ia entender. Um brasileiro ia entender. Um espanhol ia entender no seu idioma. Um italiano. Eles estavam falando nestes idiomas? Não. Eles estavam falando em línguas. E as pessoas entendiam. Então, nesse primeiro momento, esta manifestação de língua não foi para os crentes, mas foi para os incrédulos. Certo? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. 1 Coríntios 14, 18. O apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte: dou graças a Deus. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Paulo estava reunido com os apóstolos, com os discípulos, nesse momento. E ele falou: eu dou graças a Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. E o que é curioso aqui, queridos, é que esse homem, Paulo, que antes se chamava Saulo, né? Ele passou a se chamar Paulo depois que ele teve um encontro com o Espírito Santo. Antes ele era Saulo. E ele era um perseguidor da igreja de Jesus Cristo. O que é curioso é que, mesmo não tendo andado com Jesus, ele alcançou muito mais do que quase todos eles. E ele fala isso para eles. Prestem atenção nisso. Paulo disse: eu oro em línguas mais do que todos vocês. E como ele orava em línguas mais do que todos eles, sobreveio sobre a vida dele. Sobreveio sobre a vida é redundância, né? Mas veio sobre a vida dele, Paulo, algo que não aconteceu com os outros. O maior escritor que nós temos na Bíblia é esse homem, Paulo. Fala-se que Paulo escreveu 14 livros. Existem algumas dúvidas, né, sobre a sua autoria, que é o livro de Hebreus, né? Mas pelo teor das palavras, pelo conteúdo, pela forma de apresentação, enfim, alguns estudiosos atribuem esse livro de Hebreus também a Paulo. Mas certamente existem então outros 13 livros, ou 14 menos 1, né? Livros de autoria dele, Paulo. Então, o maior escritor que nós temos neste livro, nesta Bíblia, foi ele, Paulo. Como consequência disso, ele era a pessoa, o homem, que dedicava a maior parte do seu tempo à oração em línguas. Podemos fazer um paralelo a isso? Como ele tinha um encontro maior com o Espírito Santo, ele manifestava este dom, ele orava em línguas.
o próprio Espírito Santo concedeu a ele uma sabedoria tal, a qual ele foi o maior escritor dessa Bíblia que você tem na mão aí, Paulo. Não vou perguntar quais foram as cartas aqui, né? Senão, é claro que todos vocês já sabem, né? Os livros, as cartas de Paulo, né? Eu sei que todos vocês sabem, né? Então não vamos perguntar. Mas, queridos, percebam que uma coisa está ligada à outra. Ele falou: dou graças a Deus. Ele não estava se vangloriando disso. Ele estava concedendo isto a Deus. Dou graças a Deus, porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. E naquele momento ali, haviam homens que também tiveram a sua participação, deixaram a sua participação na Bíblia. Paulo, porém, colaborou com maior quantidade. Vamos lá. Quando a palavra diz ali que e recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, essa palavra poder, queridos, não significa aquele poder, né, que a gente vê nos desenhos animados aí, né, a pessoa tem poder lá de sair fazendo coisas diferentes, né, do que um ser humano. Poder significa exercer autoridade. A pessoa, ela é revestida de um poder, para que através desse poder, então, ela exerça autoridade. Isso é a palavra poder na Bíblia. Só para deixar claro, né? Ainda 1 Coríntios 14, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém entende, em espírito fala mistérios. Aqui não é ministérios, né? É mistérios. Em espírito fala mistérios. Queridos, o dom de orar em línguas, ele é dado pelo Espírito Santo, para que quando você estiver orando em línguas, a sua mente não sabe o que você está orando, mas o Espírito sabe. O Espírito entende o que você está orando, porque você está orando em mistérios. Existe um outro texto, uma outra tradução, perdão, que fala o seguinte, que orar em línguas, quem ora em línguas está amadurecendo uma intimidade maior com Deus. Olha que bonito isso, né? Se eu estou lembrado, é a tradução chamada A Mensagem, Bíblia A Mensagem. Está aperfeiçoando, amadurecendo uma intimidade com Deus. Intimidade, queridos, quem tem intimidade com uma outra pessoa, de fato pode falar de todas as coisas. Não só do básico, mas todas as coisas. Íntimos, né? Vamos lá. Então, quando nós oramos em espírito, a nossa mente, a nossa alma, mente, vontade e emoções, ela se desliga das coisas naturais, das coisas terrenas. E nós começamos então a ter um contato com o nosso Criador, através da oração em línguas. Nós nos desligamos daquilo que toma a nossa atenção, dos ruídos, né, dos barulhos ao nosso redor. Estamos orando em línguas. Vamos lá. 1 Coríntios 14 ainda, versículo 22. 1 Coríntios 14, 22. Olha só. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes.
Então aqui está falando a respeito de um outro dom. Agora, o dom de profetizar. Então está nos dizendo que o dom de línguas, ela é para os descrentes, né? E haviam ali então, como eu já falei agora há pouco lá em Pentecostes, alguns incrédulos, pessoas incrédulas, que tiveram a sua fé fortalecida por conta disso, porque eles ouviram aqueles homens falando na sua própria língua, e isso fortaleceu então a sua fé. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, Marcos 16, 17, olha o que a palavra diz assim: estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Nós já falamos disso, né? Mas ali, queridos, se você tem a sua Bíblia física aí e não o fez, então corrija, porque aquele está errado. O correto é o seguinte, ó: estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. 2 pontinhos. Os 2 pontinhos ali estão no lugar errado. O texto está correto, mas os 2 pontinhos estão no lugar errado. Então vocês arrumem aí, por gentileza. Certo? Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. 2 pontos. Expulsarão demônios, vírgula, falarão novas línguas. Isso é o correto. Agora uma perguntinha: vocês creem em Jesus, no nome de Jesus? Todos creem em Jesus? Ok, então este dom do Espírito, falar em línguas, é um sinal que você pode manifestar. Se ainda não está se manifestando em você, é por conta de uma única palavra: fé. Pela fé, apenas. Certo? Então, queridos, nós temos que entender que para que eu possa crer nisso, eu preciso depositar a minha fé. Ou para que eu tenha fé, eu preciso crer que é assim. Se eu creio na palavra de Deus, fica mais fácil, né? Ah, mas sabe o que é, pregador? É que eu acho estranho esse negócio de ficar falando em línguas. Ok, você pode achar o que você quiser. A Bíblia diz que é assim. Se nós queremos na Bíblia, que é a palavra de Deus, então eu sei que é assim. Ah, mas todas as pessoas então podem falar em línguas? Sim, os que creem. Todos que crerem em meu nome, é o que está escrito. Porque eu creio no nome de Jesus, eu posso. Certo? Vamos lá. 1 Coríntios 14, ainda, versículo 14 e 15. 1 Coríntios 14, 14 e 15. Olha o que a palavra diz: pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Olha só. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Aqui no versículo 14 ele está dizendo o seguinte, ó: quando nós oramos em espírito, a nossa mente, ela se desliga, inclusive de ficar olhando o celular. Que maravilha! Se desliga das redes sociais, se desliga enfim, né, tanta coisa aí, né? Das notícias do dia, certo? Quando nós oramos em línguas, a nossa mente, ela se desliga de todos esses ruídos do mundo, coisas que distraem, que tomam a sua atenção. E quando alguma coisa toma a tua atenção, desvia você desse
projeto de Deus aí. Oração em espírito. Pois se oro em uma língua espiritual, o meu espírito ora. Então o meu espírito, ele está em sintonia com o Espírito Santo. De modo que a nossa mente, a nossa cabecinha, ela se desliga das coisas do dia a dia, né? Naturalmente, né? Então, queridos, eu preciso entender, compreender isso, de que existe algo que Jesus nos deixou. Ele falou: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. É preciso que eu vá. Jesus foi para o Pai, para que de lá então, quando ele chegou junto do Pai, ele enviou o Espírito Santo, o Consolador. Ele vos falará toda a verdade, ou ele vos conduzirá em toda a verdade. Aí de repente acontece isso, lá em Pentecostes. Não que isto seja Pentecostes. Pentecostes é uma coisa, né? Receber o Espírito é outra. Certo? Então eles foram cheios do Espírito, porque eles creram na palavra de Jesus. Queridos, aqueles homens andaram com Jesus até o momento. De repente Jesus subiu aos céus, aos olhos deles. A Bíblia diz isso. A palavra relata isso, que aos olhos deles eles viram, lá no livro de Atos, capítulo 1, né? Eles viram isso. E quando Jesus chega então no seu destino, chega junto do Pai, ele voltou para o Pai. De lá então, ele envia o seu Espírito, o mesmo Espírito que estava com ele, hoje está em nós. Os que creem, não todas as pessoas, mas aqueles que crerem, estes recebem. Entenderam lá no comecinho que eu falei? Todas as pessoas podem falar em línguas? Sim. Todas as pessoas falam em línguas? Não. Por quê? Porque isso é um dom gratuito, apenas para aqueles que creem. Então, se eu creio, eu tenho essa condição, eu tenho esta comunicação através da minha fé. Vamos lá. Olha que interessante. Estava vendo um programa um tempo atrás aí, a respeito de um acontecimento, né, que se deu lá entre 1939 e 45, que foi a Segunda Grande Guerra. E tem um relato, na verdade é um relato de um dos comandantes, né, de uma tropa, né, que estava lá no Pacífico, quando aconteceu aquele ataque, aquela baía de Pearl Harbor, né, onde estavam ali os americanos, e houve um ataque japonês ali, e a partir dali sim, então, os americanos, os Estados Unidos, perdão, entraram na Segunda Guerra Mundial, né? Claro que isso é um fato histórico, né? O que aconteceu? Quando os americanos saíam para uma missão, eles eram surpreendidos pelos japoneses. Eu não estou citando aqui americano e japonês como quem está certo e quem está errado, entendeu? Longe disso. Apenas um fato histórico. E eles então começaram a
tentar descobrir o que estava acontecendo, e descobriram que os japoneses, havia entre o exército japonês soldados que falavam, que entendiam o idioma deles, americano, falavam americano. Então captavam a mensagem deles pelo rádio, conseguiam decifrar aquilo e, olha, eles vão fazer tal coisa, então a gente vai surpreendê-los. Aí esse comandante, o capitão, comandante, sei lá, ele falou o seguinte: olha, existe no nosso exército soldados que são descendentes de algumas tribos indígenas, que era comum entre eles ali, o mais predominante era uma tribo indígena chamada Navarros, assim como a gente conhece, né, os Cherokees, Cheyennes, Sioux, né, que ficaram comuns aí. Existia essa tribo chamada Navarros, que tinha a maior quantidade de soldados descendentes dessa tribo de índios. Aí chamaram então esses soldados para que entre eles estabelecessem então as comunicações. Enviaram então esses soldados descendentes de indígenas para ficarem em algumas bases estratégicas, e entre eles então acontecia a comunicação por rádio. Dali então eles passavam para o exército, para os soldados, de modo que o outro lado já não entendia o que estavam falando, certo? A mesma coisa, queridos, acontece quando nós estamos orando na nossa língua. Nós estamos orando, nos comunicando com o nosso Pai na nossa língua. O nosso inimigo, ele está ouvindo, certo? O nosso inimigo está ouvindo o que nós estamos falando para o nosso Pai. Agora, quando eu oro em espírito, é uma linguagem que o nosso inimigo não entende, mas o nosso Pai entende, certo? Quando eu oro em línguas espirituais, o meu Pai Celestial, ele entende o que eu estou falando, o inimigo não. Então tudo aquilo, toda aquela comunicação, toda a comunicação nós estamos estabelecendo com o nosso Pai Celestial, o império das trevas, ele fica louco, porque ele não entende o que nós estamos falando. E ele não vai forjar nenhuma armadilha para atrapalhar, para impedir aquilo que eu estou me comunicando com meu Pai Celestial. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Certo? Para encerrar, livro de Isaías, capítulo 28, versículo 11. Isaías 28, 11. A palavra de Deus nos diz assim: pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Queridos, essa profecia de Isaías foi para o dia de Pentecostes, exatamente como aconteceu. Com lábios trôpegos, ou tropeçantes, né? E língua estranha, Deus falará a este povo. E aconteceu lá em Pentecostes. Isso já foi dito pelo profeta Isaías, ali aproximadamente 700 anos antes deste dia. Assim como hoje, né? Isso se repete nos nossos dias. Livro de João, capítulo 7, versículo 37 e 38. João, capítulo 7, 37 e 38. A palavra diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Próximo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, Jesus estava citando as Escrituras,
do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, estes rios ou rios de águas vivas é exatamente esta comunicação, este dom espiritual que flui naturalmente através daqueles que creem em Jesus. Então, queridos, se você crê em Jesus, este dom pode se manifestar na sua vida. E eu quero lançar aqui um desafio. Se você fala em línguas, glória a Deus. Se você ainda não fala em línguas, esta semana você vai começar a falar. Você vai desenvolver este dom na sua vida. Tire 1 hora, 2 horas, 8 horas do seu dia para isso, queridos. E ore em línguas. No mínimo 1 hora. Mas não é assim aquela 1 hora que você começou a orar, daqui a pouco dormiu e depois acordou. Não, né? É 1 hora inteira de oração em línguas. No mínimo 1 hora. Queridos, e algo extraordinário vai acontecer. Por quê? Porque essa comunicação direta com o Pai, ela cria algo que naturalmente não acontece. Por quê? Porque é espiritual. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora. Isso é uma comunicação espiritual. Vamos assumir esse desafio? Essa semana, todos nós, aleluia, todos nós, inclusive este que vos fala, certo? Nós vamos tirar no mínimo 1 hora do nosso dia. Desligue a televisão, desligue o rádio, desligue o computador, marca-passo, tudo, certo? Desligue tudo, o relógio, tudo, certo? E vamos fazer isso. E você pode fazer isso no trânsito, no trabalho, em casa, no banheiro, em qualquer lugar, tomando banho, em vez de ficar cantando no chuveiro, né? Ó querida, fique orando em línguas. Desenvolva esse seu dom de cantador, cantante, né? Desenvolva orando em línguas. Você vai ver que fica muito melhor. Se você canta no banheiro, você canta bem desafinado, né? Você acha bonito, mas se alguém está ouvindo é horrível. Então desenvolva esse dom, orando em línguas. Não vai ficar desafinado, você vai ver. Certo? Muito bem. Eu quero encerrar então, queridos, agora é para encerrar mesmo, né? Fazendo uma oração. Eu gostaria de convidá-las a se colocar em pé. Eu quero orar então, declarando o cumprimento deste dom na sua vida. Após isso, então, nós teremos aqui a nossa ceia, certo? Então, se você puder, feche seus olhos, curve a sua cabeça.